E olha que legal, mesmo uma máquina bruta, ela consegue ainda ser delicada e gravar, como se fosse gravar, né? Foto. É um estilo de gravação. Então, uma máquina com 2 metros por 3 metros, tem uma precisão dessa daqui, fazendo essa qualidade na foto. Empresa, né? Num MDF branco revestido. Uma máquina parruda, feito para motores de 120 quilos, motores LED China. Os drivers também são LED China. O seu redutor é feito de 1 para 4, ou seja, 120 kg vezes 4. Tem 500 kg esse motor consegue puxar e tem 500 kg que aquele motor consegue puxar. Por isso que esse bichão pesa 700 kg. Então, você, lá no meio da máquina, você pode descer a presa e dar de testa. Não precisa descer com rampa. Pode descer no meio que ela não vai importar. Então, uma máquina, ela consegue ao mesmo tempo ser precisa e robusta. Porque ela tem cremalheira, ela é projetada para força. E nesse vídeo, a gente está mostrando a delicadeza e a precisão dela. Valeu, vem para te bater.